Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a nossa caminhada bíblica, neste que é o 16º vídeo para esse mês de setembro, mês da Bíblia, mês em que nós católicos somos chamados a se aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. Estamos aí passando da metade do capítulo Evangelho de São Mateus, e hoje o capítulo 16, que é um capítulo até bastante curto, com poucos acontecimentos e tudo mais. Nós vamos nos atentar em três elementos hoje, Já que é curto, vou pegar um pouquinho de cada elemento aqui para que a gente possa então se aprofundar. Só vamos entender, não estamos aqui no bloco de São Mateus, que nós estamos chamando de sermão da comunidade, o Senhor que não foi aceito no seu lugar, sai de lá não conseguiu fazer nenhum milagre porque aquele povo é muito incrédulo, meio que santo de casa não faz milagre, não? Portanto, ele sai de lá. Nós já vimos multiplicação dos pães 2 vezes acontecer, e nós vamos ver aqui que ele vai usar até isso para, entre aspas, chamar a atenção dos apóstolos sobre a fé deles, não? Jesus que já andou sobre as águas, Jesus que já fez várias curas, Jesus que já apontou o erro dos fariseus e dos escribas, e nós vamos ver que esse capítulo 16 também começa com, entre aspas, outro embate entre eles e Jesus Cristo. Portanto, pegue sua Bíblia aí, para que a gente possa então olhar com mais detalhes para esse capítulo 16. Não? Aqui, como no início do capítulo 16, eles estão pedindo um sinal de novo. Isso não é novo, não. Você que está acompanhando os vídeos já viu que lá atrás eles já pediram um sinal, fazem-nos um sinal, e lá atrás o Senhor já falou, não, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, não? Ou seja, o Senhor já entre aspas, já falou isso para ele, já pediram isso para Jesus também, mas aqui eles pedem de novo. Olha lá, versículo 1, os fariseus e os saduceus aproximaram-se e, para pô-lo à prova, pediram que lhe mostrasse um sinal do céu. Mas o interessante é a resposta do Senhor. Acompanhe comigo. Ele respondeu-lhes: no fim da tarde dizeis, vai fazer tempo bom, porque o céu está avermelhado. E de madrugada, hoje teremos tempestade, pois o céu está vermelho sombrio. Sabeis distinguir os aspectos do céu, mas não reconheceis os sinais dos tempos. Geração má e adúltera, busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas, e, deixando-os, retirou-se. Queria que nós olhássemos isso aqui para o seguinte: o Senhor está querendo dizer para ele assim, olha, vocês conseguem ver sinais naturais e não estão conseguindo entender os meus sinais? Eu tenho dado sinais, tenho multiplicado, feito milagres, anunciado o reino. Ou seja, o Senhor tem feito sinais. O Senhor tem feito. E eles querem outro. Ou seja, vocês não sabem, não estão conseguindo entender, portanto, nenhum outro sinal será dado, não. Até porque, vamos ser muito sinceros, e aqui que eu queria meditar com você. Quem não quer crer, pode o Senhor cair como um raio. Não crê. E nesse sentido, falo para você que crê, e falo para você também que talvez possa estar começando na fé, ou então que você possa estar nesse processo de crescer, esse processo querigmático, não de conhecer, de ter feito a primeira experiência de fé e tudo mais. Uma coisa é certa, o crer em si, o fato de crer, o caminho de crer, claro que é feito com sinais. O Senhor vai apresentando os seus sinais, porque o Senhor precisa se revelar a nós. Não? O Senhor se revela a nós, o Senhor já se revela pelas Escrituras, o Senhor se revela por várias situações, mas no nosso dia a dia, na nossa história, o Senhor também se revela. Então o Senhor também se mostra, o Senhor também dá os seus sinais. Mas quem não quer crer, quem não quiser crer, vai olhar para esses sinais e falar, não, é coincidência, não, é sorte, não tem nada a ver. Mas para quem quer crer, para quem quer ter um olhar de fé, olha para aquilo ali e reconhece, não é só sorte, não é só um trabalho meu. Reconhece que ali há uma intervenção de Deus. Que é a diferença aqui entre os fariseus e os discípulos. Os discípulos estão acompanhando e já foram capazes de reconhecer ele como Filho de Deus.
já foram capazes de o reconhecer como Filho de Deus. Nós vimos já dentro desse bloco. Mas os fariseus e os saduceus, que também veem os sinais, também escutam o que ele diz, não creem. Ou seja, os mesmos sinais, os mesmos acontecimentos, mas duas visões totalmente diferentes. Um daqueles que ao olhar o sinal, conseguem compreender que existe algo além do natural, além de uma coincidência, por assim dizer, e os outros que não, é só uma coincidência, ou não tem nada a ver, não, isso que ele está dizendo não segue a tradição deles, enfim. Não? Portanto, entendamos que esse caminho também é um caminho de abertura para Deus. Para você que quer crer mais, também precisa pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Entende? Porque o crer também é deixar muitas coisas nossas para reconhecer a grandeza, a presença e a intervenção de Deus. Não? Nossa, só a primeira parte, já falei muito, não? Mas vamos continuar. O Senhor tem essa situação e depois ele vai se voltar um pouco aos discípulos e tentar explicar um pouco. Versículo 5. Indo para a outra margem, os discípulos se esqueceram de trazer pães. Gente, essa parte aqui é muito engraçada para mim, pelo menos. Vamos continuar. Versículo 6. Jesus lhes disse: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha o que vai acontecer agora. Eles então começaram a comentar entre si e dizer: é porque não trouxemos pães. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que comentais entre vós, fracos na fé, que é por causa de não terdes pães? Ainda não entendeis? Nem vos recordais dos 5 pães para 5.000 e de 4 cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falo de pães? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele os mandara guardar-se, não do fermento dos pães, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Gente, eu acho isso muito engraçado. Porque ao ler isso, na minha cabeça, para mim, não estou dizendo que aqui está dizendo isso, tá bom? Mas se eu fosse trazer para a minha realidade, eu vejo um Jesus putaço. Eu vejo um Jesus, sabe? Como vocês estão falando de pão? Como vocês estão falando de pão? Eu multipliquei 5.000 pães. Como assim? A falta de pão é o problema. Não é a falta de pão o problema. Nós estamos falando de pães. E o que de verdade, o que a gente pode tirar daqui, não? De entender o seguinte: assim como os discípulos têm que tomar cuidado com o ensinamento dos fariseus e dos saduceus, a gente tem que tomar cuidado também com certos ensinamentos por aí. Porque qual é a preocupação do Senhor? A preocupação do Senhor é que o ensinamento dos fariseus e dos saduceus pode contaminar os discípulos ao ponto deles viverem uma fé de uma certa maneira que não é correta. E nós devemos nos preocupar com isso também, porque no nosso dia a dia tem tanta gente que fala tanta coisa. Está acontecendo isso na vida por causa disso. Está acontecendo isso por causa daquilo. Para isso parar de acontecer, algum problema está acontecendo, para isso parar de acontecer, é melhor você praticar dessa maneira. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que as outras pessoas também nos dizem, não? Será que é um caminho de fé verdadeiro? Será que a pessoa faz um caminho de fé verdadeiro ao ponto de me ajudar? Porque um cego não pode guiar outro cego. Jesus acabou de dizer isso logo há pouco. Portanto, tomemos cuidado também com certos ensinamentos que a gente escuta, certos ensinamentos sobre a nossa fé, certos ensinamentos sobre pessoas que estão alheios à fé, que não têm conhecimento de fé, mas que falam. Pessoas que falam sobre a igreja. E por falar sobre a igreja, vamos continuar? Que a gente entra nesse assunto, tá bom? No versículo 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e osso que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O que nós estamos vendo aqui? Jesus que está fundando a sua igreja. Simão, filho de Jonas, não foi por carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Tenhamos fé na igreja que Cristo deixou. Não? Tenhamos fé nessa igreja que o Senhor constrói junto com os apóstolos, que Ele constrói, mas colocando os apóstolos à frente como colunas dessa igreja que nos chega até hoje. Não? E por que eu falo sobre isso também? Porque muitas vezes a gente escuta tantas coisas sobre a igreja, não? Ah, que a igreja é ruim por causa disso, que a igreja é ruim por causa daquilo, ah, que a igreja devia fazer isso, que a igreja devia ser assado. Coisa que a gente sempre escuta. Ah, que a igreja é riquíssima e deveria vender as suas coisas para dar aos pobres. Tenhamos cuidado, porque esse tipo de coisa geralmente vem de falas de pessoas que primeiro que não entendem o que é a igreja, não vivem na igreja, e por não entender e não viver, fala qualquer coisa. Tenhamos fé na igreja, porque foi Cristo quem a deixou. Porque a igreja, dentro dela é formada por homens, tem os seus males? Sim. Isso é inegável. Os homens, a humanidade, é ferida pelo pecado. Portanto, dentro da igreja vai ter os seus males. E até aí é admissível. Mas isso não significa que a igreja do Senhor, na sua base, no seu catecismo, nos seus mandamentos, naquilo que prega, não significa que isso se manche por causa dessas coisas. Não. Tenhamos cuidado nesse sentido, com aquilo que escutamos, com esses fermentos que talvez nós trazemos para a nossa vida. Não? Porque às vezes contamina a nossa fé sem querer. Contamina a nossa fé sem querer e aos poucos a gente vai duvidando daquilo que acreditamos. Não? Tenhamos cuidado nesse sentido. E depois, no término desse capítulo, não, Pedro agora, que reconhece Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor vai então começar a falar pela primeira vez sobre a sua paixão, pela primeira vez sobre tudo aquilo que ia passar, e Pedro então diz que não, Senhor, que isso não te aconteça, Deus te livre. E o Senhor então repreende Pedro, dizendo para ele: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Mas enfim, essa falha ainda de Pedro de compreender a missão de Jesus Cristo. Não? Pedro já está reconhecendo Jesus como esse Filho de Deus. Aqui diz: olha, não foi você que compreendeu, mas o Pai que te revelou. Então Pedro já começa a compreender nesse sentido, mas Pedro ainda não compreende isso com toda clareza, e por isso que tem essa situação no final do capítulo 16. Mas enfim, não sei o que te chamou a atenção, não sei aquilo que te tocou hoje, não deixe de marcar essas particularidades, não deixe de anotar aquilo que o Senhor te pediu hoje, que o Senhor te falou hoje, aquilo que te tocou mais. Não deixe de colocar nos comentários, não seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, não sei por onde você está assistindo, mas deixe de colocar aquilo que te chamou mais atenção nos comentários, para que a gente possa também trocar essas experiências e ver como coisas diferentes tocam tantas pessoas nesse sentido, tá bom? E te encontro no próximo vídeo para a gente então ir se encaminhando para o final desse bloco com o capítulo 17. Deus abençoe você
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.